Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui trazendo mais um estudo bíblico da palavra do Senhor nosso Deus. Estaremos abordando o tema a respeito de Neemias, um homem dedicado à obra de Deus. Estaremos trabalhando no livro de Neemias, que o livro é excelente. Muitas pessoas não sabem a profundidade que tem este livro, que fala assim no capítulo 1 e o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então Neemias, quando ficou sabendo da notícia que os teus irmãos, o povo do antepassado dos teus pais, na cidade de Jerusalém, estava sofrendo necessidade, e a cidade de Jerusalém, os muros foram destruídos, Neemias tomou essa iniciativa para dar uma continuidade na obra do Senhor nosso Deus. Neemias e a obra de Deus. Neemias, que servia o rei na Pérsia como copeiro. Neemias capítulo 2 versículo 1. Neemias era copeiro, ele estava dentro do palácio, mas Neemias, ele tomou atitude para socorrer os seus irmãos que estavam perecendo ali em Jerusalém, sem proteção nenhuma e passando necessidade. Um homem que não esqueceu suas origens. Neemias, ele era um judeu, ele tinha uma boa profissão, ele estava dentro do palácio, mas não esqueceu o que ele era, Isso que é importante, irmãos. Deus levantou, colocou Neemias numa posição de honra, mas no momento certo ele usou essa posição para abençoar os seus irmãos, socorrer o teu povo. Deus havia abençoado Neemias, dando-lhe um cargo de alta estima junto à corte real da Pérsia. Em tais circunstâncias, ele poderia simplesmente ignorar a situação. Eu estou bem, deixa que eles lá pereçam. Não. Que havia escapado o restante do cativeiro judeu. Todavia, em vez de permanecer indiferente às condições adversas do que vivia em Jerusalém, prontificou-se a abrir mão da regalia que tinha direito para ajudar o próximo. Neemias 2:5. Neemias renunciou, colocou a sua vida em risco para ajudar os seus irmãos. Quando ele viu aquilo, ele se comoveu, falou: não posso deixar meus irmãos perecer, eu estou bem, tem a situação, mas eu vou usar em favor dos meus irmãos. Posso até perecer, mas eu vou socorrê-lo. Olha que atitude maravilhosa, irmãos. Isso que livro, que profundidade, nos dá um exemplo. É isso que nós devemos fazer, a igreja deve fazer. Um homem comprometido. O capítulo inicia do livro de Neemias mostrando um servo do Senhor condoendo-se por seus conterrâneos, sua ação de indagar por Jerusalém a ser habitantes e suas comitivas de Judá, revela o seu comprometimento. Neemias 1:2. Que pergunta se compromete. Não basta perguntar somente. Como vai? Então Neemias, ele não só perguntou, ele se interessou e foi fazer. Então pessoas perguntam para perguntar, para saber como está, mas não. Neemias não, ele foi e tomou atitude. Informou-se por mera curiosidade. Ao receber informações acerca do sofrimento e das adversidades na vida do próximo, precisamos agir como Neemias pensou e chorou, e orou e agiu. Às vezes as pessoas, nós podemos ver a situação, às vezes nós não tomamos nenhuma iniciativa. Não somente orou e jejuou, mas Neemias tomou a iniciativa. É assim que precisamos, A igreja precisa fazer. Um homem em constante vigilância. A história de Neemias indica que ele era um servo de Deus que mantinha estreita comunhão com o Pai Celeste. Neemias capítulo 1 do versículo 4 ao 11, Neemias 2:4, leia esses versículos. Medite na palavra de Deus. Não fique só visualizando o vídeo, não. Aprenda da palavra de Deus. Vamos comer alimento bom. Vamos deixar de ficar mostrando coisas. Eu fico indignado às vezes que pessoas ficam pondo vídeo para falar mal da vida dos outros irmãos, para falar mal de A e de B. Para com isso, meu irmão. Fica pondo que fez compra, meu irmão. Ponha coisas boas dentro da palavra de Deus. Use esse meio
que o Senhor nos deu para falar da palavra de Deus, para trazer vida para aqueles que estão perecendo. Quantos irmãos nossos não estão perecendo nesse momento, nessa hora? Vamos falar coisas boas. Está cheio de pregador de juízo. Eu sempre falei, sempre preguei sobre arrebatamento, e agora eu falo mais das coisas que os nossos irmãos estão necessitando. Então está cheio de pregador, já chega as emissoras que está sendo usada pelo ministro para trazer coisas mal, estão aí as pessoas também trazendo um espanto, apavoro para a população. Vamos pregar a palavra. Eu sempre preguei, ensinei a palavra de Deus a respeito do arrebatamento. Então hoje vamos estar falando, aprendendo sobre as coisas de Deus. A palavra é rica, traz liberdade para as pessoas. 2. Neemias, suas reações flexíveis. A tristeza não é uma emoção proibida ao cristão. Contudo, Neemias ensina que não podemos permanecer todo o tempo paralisado, cultivando a tristeza e a amargura, né? Então é o momento de tomar atitude. Um homem em constante, né? Como aliás, 2:1, primeira reação certa. Um grave erro em muitos cristãos é não saber se a posição antes é uma notícia desagradável, uma ofensa ou uma coisa do gênero. Na posição de copeiro do rei, Neemias demonstrou possuir equilíbrio, longanimidade e domínio próprio, que está em Gálatas 5:22, Provérbios 25:15, Romanos 2:4. Em circunstância com essas, sábio deixa a poeira baixar, e isto não se agiu por impulso, sem antes consultar o Senhor. Neemias 1:4, 2:4. Neemias, olha que interessante, ele deixou, quando ele ouviu aquela notícia má, ele guardou no seu coração, deixou no tempo certo para ele orar a Deus e agiu no momento certo. Quando o rei percebeu que ele estava triste, o rei poderia estar achando que ele estava conspirando com ele, porque ele que experimentava os alimentos, as bebidas. E o rei falou, não, ele sabia como Neemias estava todo dia, falou, você está muito triste, algo está acontecendo. Ele orou a Deus em pensamento e falou para o rei, como não posso eu estar triste, se a cidade do meu pai está destruída? Aí ele falou com o rei, e Deus abriu as portas para que Neemias pudesse fazer o que ele queria fazer. Olha como Deus trabalha. Ele não agiu na emoção, ele agiu na direção de Deus. Quando nós fazemos isso, tomamos a direção de Deus e oramos, nós vamos ver o Senhor está nos abençoando a nossa missão, né? A oração é uma arma espiritual. Conhecendo os elementos da oração, a oração de Neemias pode ser dividida em 5 partes. Nela vemos os elementos de uma oração eficaz. Primeiro, louvor, Neemias 1:5. 2, a ação de graça, 1:5. 3, arrependimentos, Neemias 6 e 7. 4, petição, Neemias capítulo 1, versículo 8 ou 10. E 5, compromisso, Neemias capítulo 1, versículo 11. Foi eficaz essa oração de Neemias com propósito, né? Que coisa maravilhosa, né? Que Deus tem preparado, né? Eu estarei concluindo porque eu não quero ir muito avante, porque sabemos que as pessoas é difícil ver um vídeo quando ele tem um momento mais extenso. Deixamos de apresentar um conteúdo bom, porque muitas pessoas não se interessam tanto em empreender. Infelizmente hoje em dia está assim, temos que comer a palavra, aprender da palavra. Mais uma história, uma passagem dessa que aprofunda, meu Deus. A vida de Neemias nos ensina a estar disposto a servir, a obedecer e a abrir mão do lugar de conforto e deixar-se de ser usado por amor à causa do Senhor. Neemias entristeceu-se, mas não se deixou dominar por esse sentimento. Ergueu a cabeça, clamou a Deus e avançou. Que aprendemos com esse passo, né? Que lição maravilhosa. Estaremos decorrendo aqui mais outras passagens do livro de Neemias, mais outras lições para nós estamos aprendendo. Não vamos perder essa oportunidade que o Senhor está nos dando, aprender da tua palavra. Deus te abençoe e te guarde no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.